Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo da árvore genealógica bíblica e aqui na nossa página 25, continuidade da leitura, hoje a gente está fazendo 1 Samuel 13, que foi onde a gente parou a última vez. Apareceram mais personagens bíblicos, então vamos começar por esse personagem aqui, ó. Ele é um personagem que apareceu em 1 Samuel 14:3. Ele é irmão do Aicavod, que era filho de Pinchas, com a esposa que tinha morrido no parto, e ela tinha dado o nome desse filho de Aicavod, porque significa sem glória. Por que sem glória? Porque nessa época os filisteus roubaram a Arca da Aliança e como o esposo dela e o sogro tinham morrido, ela deu esse nome para o filho, para representar o momento que ela estava vivendo. Então, apareceu o irmão desse rapaz, que é o Achituve, Ahitube em português, e ele teve um filho chamado Achiá, que em português é Aías. Nessa época que esse rapaz, que é filho de Achituve, que é o Achiá, estava vivendo, a Arca da Aliança estava com Israel, certo? Então, a gente está nessa época da história agora. Apareceram mais outros personagens relacionados ao Saul, que foi o rei na qual Samuel nomeou para ser o cabeça de Israel nessa época. Apareceu Ner, que é filho de Aviel, que é pai de Quish, que é pai de Saul. Então, apareceu aqui o tio do Saul. Então, o filho de Aviel, Ner, teve um filho chamado Avner. Esse Avner, ele era comandante do exército de Shaul. Enquanto Shaul viveu em Israel e sendo o cabeça, o rei do povo, houve confronto extremamente ativo contra os filisteus. Então, durante o tempo de vida do Saul, sempre houve guerras e combates contra os filisteus. E toda vez que nas famílias tinha um homem forte, tinha um homem bom de briga, né, bom de braço, um guerreiro, ele pegava esse homem, ele recrutava para fazer parte do exército dele, porque ele sempre queria estar com um exército bem forte, porque a qualquer momento, e toda vez que ele visse os filisteus e visse uma brecha, ele lutava contra os filisteus para estar sempre eliminando esse povo do meio do povo. Shaul também teve um filho, chamado Jonathan, ou Jonatas, em português. Aí a gente vai acompanhar a família do Saul na próxima página. O Jonathan apareceu pela primeira vez em 1 Samuel 13:22. Aqui na página 26, a gente vai colocar a família do rei Shaul. Então, lá em 1 Samuel 14:50, apareceu que Shaul foi casado com Ahinoam, ou Ahinoã em português, e eles tiveram 3 filhos homens e 2 mulheres. Os filhos homens foram Jonathan, que foi o primeiro, depois Ishvi, depois Malquishua. Não fala a ordem que veio eles, tá? Mas daí a filha mais velha era a Merave e depois a Mical. O pai da mulher do Saul se chamava Achimatz. Ele era o pai dela, o sogro do Shaul. Aqui apareceram mais alguns personagens. E um deles foi Agag, que era o rei de Amaleque, um rei amalequita, apareceu em 1 Samuel 15:8. O rei Shaul, o Saul, ele, numa das batalhas que Adonai pediu para ele matar a todos os filisteus, ele deixou o Agag vivo para fazer um sacrifício para Adonai depois. Então, já era a segunda vez que ele tinha desobedecido uma ordem. Então, Adonai tirou o poder de rei de Israel dele e voltou para Samuel, o rei Samuel, que era o rei anterior,
para consagrar outro rei no lugar de Saul, porque Adonai não ia mais permitir que Saul fosse o rei de Israel, já que ele desobedecia às ordens do pai. Então, da tribo de Judá veio um rapaz chamado Iashai, que em português é Jessé, e ele apareceu em 1 Samuel 16:3 e começou a apresentar todos os filhos dele para Samuel, porque Samuel, de acordo com o que o pai falasse para ele, ia consagrar um desses filhos como rei de Israel, o novo rei. Então ele apresentou Eliabe, que é o primeiro filho dele, que apareceu em 1 Samuel 16:6. Depois ele apresentou Avinadav, que era o segundo filho, apareceu em 1 Samuel 16:8. Apresentou o terceiro filho, que é o Chamá. E, por último, aí ele apresentou todos os outros, mas Samuel falava que não eram nenhum deles. E que perguntou, você não tem nenhum outro filho? Aí ele falou, eu tenho, mas ele tá lá pastoreando ovelha. Ele é o meu filho mais novo. Samuel pediu para chamá-lo e apareceu o Davi, que era o 8º filho de Iashai. Apareceu em 1 Samuel 16:13. Essa é a primeira vez que Davi aparece na Bíblia. E ele foi consagrado o novo rei de Israel. A partir de 1 Samuel 16:13 começa a contar a história de Davi, que inclusive estava arrepiando aqui de ler a história, né? Porque é muito emocionante. Aí apareceu Golias, o gigante Golias, em 1 Samuel 17:4, que era um gigante filisteu, ele tinha 2,90 m de altura. E também apareceu aqui que o Davi e o Jonatan, que é o filho do antigo rei Saul, se tornaram melhores amigos. Então, por hoje aqui é só. Continuaremos a próxima leitura em 1 Samuel 19 para continuar completando a árvore genealógica bíblica. Shalom para todos vocês, fiquem na paz e até o próximo estudo.